Salmo 51, a partir do 1. Salmo 51, nós vamos ler do 1 ao 12. Amém? Amém, igreja. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem te retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmo lindo, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, se a pregação você não entender nada, só de a gente ter lido esse salmo já é bênção. Amém? Amém. Ô, gente, o contexto desse salmo é muito conhecido, mas não custa lembrar. É Davi, depois que o seu pecado é exposto pelo profeta Natã, Davi agora, ele escreve esse salmo como penitência, como quem, no sentido, a casa caiu, agora não tem mais jeito, e ele se declara diante de Deus, ele rasga o seu coração diante de Deus, diante aquele pecado dele que foi descoberto. Nos tempos que os reis de Israel iam para a guerra, iam na frente de batalha, eles lutavam. Nesse período que os reis faziam isso, Davi ficou em casa no dia, ele não foi para a batalha, ocioso dentro de casa. Davi caminhando pelo palácio, no terraço, ele vê uma mulher linda, e quando a Bíblia fala que é bonita, gente, eu faço o exercício de imaginar que ela realmente é muito bonita. Betseba. A Bíblia fala de mulheres bonitas, Abigail, Sara. Então, assim, quando a Bíblia fala que essas mulheres eram bonitas, eu fico imaginando realmente mulheres bonitas, mulheres que se destacavam. E a Bíblia fala que Davi olhou para Betseba e tal, e ficou todo negociado com ela, chamou, teve relação com ela, depois mandou o marido dela ir na frente da batalha, Urias, para que ele morresse, e o seu pecado foi descoberto, e Davi agora escreve esse salmo. Esse é o contexto, mais ou menos. Mas esses salmos, ele fala de algo que ele vai diretamente na nossa vida, a minha, a sua, a de todos nós, que é pós-pecado. O que a Bíblia tenta nos proteger, o que a palavra tenta nos proteger, o que o seu pastor tenta fazer, o que a oração tenta, a caminhada nossa com Deus, tudo leva a gente a não pecar, a gente fugir do pecado, porque as consequências são fortíssimas, é morte, é tristeza, é dor, mas volta e meia acontece, eu não sei se você é do mesmo planeta que eu, mas de vez em quando a gente dá uns erros, né? De vez em quando dá uns mole. É a nossa história. Vai chegar um dia, não, que nós vamos atingir a estatura do varão perfeito. Nós somos conduzidos de fé em fé, glória em glória, sendo santificados a cada dia, sendo transformados, renovados a cada dia. Mas, se é cristão normal, se não tem água do Rio Jordão correndo na veia, se não tem óleo ungido misturado com sangue no você é igual eu, de vez em quando peca. E isso que nós vamos abordar aqui hoje, esse salmo, fala de um pós. Porque Deus, Ele está preocupado em você não pecar. Mas quando você peca, Ele também está preocupado agora com as suas atitudes, o pós.
Quem lembra de Adão e Eva? É clássico, gente. É clássico. É mais velho que andar para frente. Ô Adão, e aí, Adão? A culpa foi de Satanás, a culpa foi sua e a culpa foi da mulher que você me deu, Deus. Ele põe culpa nos três. Entendeu? E a gente tem que pensar o seguinte: é no pós. Errei, e agora? Agora, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós amamos, servimos a um Deus que se dispõe a nós numa paternidade, que Ele é nosso Pai, e Ele é bondoso, misericordioso, fiel e perdoa. Tem perdão. Para nós, para começo de conversa, para você não ficar muito de vítima na história, lá vai o pastor falar de pecado e tal, não tem nada para me reanimar? Tem. É falar que Deus é bom. E como o apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, ele fala pelo fato dele ser o pior dos pecadores, ele fala por ser um homem transgressor, o amor de Deus o alcançou, agora esse amor de Deus agora serve de exemplos para todos os outros. Então Paulo quer dizer o seguinte: eu era tão ruim, cara, a minha ruindade revelou o amor de Deus, a grandeza de Deus. Então quer dizer, o pecado a gente precisa tratar assim com ele, que ele revela o amor de Deus. A gente não pode ficar colocando nós como muito bonzinho na fita, não, porque senão você vai olhar para Deus e falar assim: mas poxa Deus, eu também, se fosse Deus, perdoaria, porque ele também não é também assim muito ruinzão, não. Então o nosso pecado revela o amor de Deus, e Deus quer ensinar a nós hoje, quando a gente cair, como a gente se levanta, como é que é a postura de alguém que se levanta diante de Deus. Se Ele está de braços abertos nos esperando, qual é a nossa postura? Você já imaginou a história do filho pródigo, assim, Jesus contando a parábola, e quando o pai avistou, que é assim que a parábola diz, quando o pai avistou o filho de longe, estendeu os braços para abraçar o seu filho. Você imagina se essa história fosse contada assim: o pai estendeu o abraço, mas o filho não quis o abraço, passou direto, ficou de cara feia, entrou dentro do quarto, trancou a porta. Seria uma história triste, porque o filho sabia esse pós, ele soube se comportar diante do pai no pós-pecado, no pós-erro. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, uma característica de Deus também é que Deus não avalia toda a história de uma pessoa por uma fase ou por um erro. O próprio exemplo é o Davi. Davi pecou com consequências assim extremamente catastróficas para a nação, para ele, mas a Bíblia ainda assim o chama de um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, aquilo que Davi fez, aquela fase da história dele, não representou tudo. É o que Deus olha para nós dessa mesma forma. Os nossos erros não diz sobre tudo, diz sobre um momento, diz sobre uma fase, mas Deus olha de uma forma um pouco mais abrangente a história. No Salmo 51, no versículo 1 e 2, vamos ler? 1 e 2, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apagas as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Purifica-me. Davi, ele não pede simplesmente que o Senhor resolva o problema dele. A oração de Davi não é: Senhor, agora ressuscita Urias. Senhor, faz com que o tempo volte e eu não faça mais aquilo. Senhor, passa um pano para mim, não deixa que a nação de Israel sofra com as consequências. Passa um pano para mim. Deus, não faz eu ficar triste. Deus, não deixa eu ficar tristinho. Deus, não. Davi fala assim, deu tudo errado, mas eu quero agora que resolva o problema completo. Davi, ele não queria simplesmente que resolvesse o problema, entre aspas. Ele queria que resolvesse todo o problema. O que ele diz no texto que a gente leu? Purifica-me. Ele percebeu que o problema não era só agora, ele percebeu que se ele não fosse purificado, se ele não fosse mudado, transformado de verdade, ele faria de novo. Então, muitas das vezes, quando a gente chega diante de um problema, num pós, estão me entendendo? Num pós-pecado, a gente não pensa a longo prazo, a gente só quer resolver o probleminha daquele BO que a gente fez naquele dia.
Aí a gente fala assim, tá, Senhor, o Senhor está querendo sentar com você e quer que você abra a caixa preta e Ele quer resolver tudo, mas tudo, para que você possa viver uma vida feliz, de cabeça erguida, dali para frente, mas você quer resolver só aquele probleminha, e o futuro? A Deus pertence, então eu pertenço, então eu estou aqui. E Deus quer resolver o problema de uma forma mais abrangente, mas quer transformar, quer nos transformar, nos purificar, não ficar pagando incêndio. Aconteceu um trem, opa, aconteceu um negócio, opa, Deus quer. Eu já vi Robinho falando isso com um casal uma vez. Gente, pecado novo, problema novo, chega, vamos mudar de fase. Peca por outra coisa, erra por outra coisa, mas nessa área, seja resolvido por completo. É isso que Deus pediu, é isso que Davi pediu para Deus, purifica-me. Ele não pediu assim, soluciona o meu problema imediato e o resto, vamos jogar para debaixo do tapete e toca o barco. Ele falou assim, agora que a casa caiu para mim, me transforma, me muda, Deus. Muda o meu jeito de pensar. Os casais, muitas das vezes, sofrem com problemas assim, porque vivem de momentos. Nós vamos fazer uma viagem, aí está tudo bem, mas não está tudo bem. Não mudou, não consertou. Está sorrindo porque está indo viajar, está fazendo alguma coisa. Igual hoje, né, gente? O casal que briga hoje, véspera de feriado, não pode. Hoje é um dia muito feliz. Hoje é um dia muito feliz. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Por quê? Porque amanhã é feriado. É muito bom. Então, assim, mas de via de regra, de forma geral, no dia a dia, as coisas muitas das vezes não se resolvem porque não foi resolvido você, não foi resolvido o cônjuge, não foi resolvido de uma forma mais completa, mais abrangente. É isso que o Senhor quer fazer com nós. Vamos para o versículo 6. No versículo 6, diz assim: sei que desejas a verdade e no íntimo, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Sabedoria. Precisamos de sabedoria para o pós, sabia? Tiago 1 diz que a gente precisa ficar alegre nas provações, nas tribulações e nas tentações. E no versículo seguinte, no 3, ele diz assim, se falta alguma coisa, ou seja, se você não está conseguindo resolver, peça a Deus sabedoria. Foi isso que Davi falou, me ensina a sabedoria. Me ensina a sabedoria. Diz assim, para a gente ler o texto ficar mais fácil de entender, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. As pessoas têm desinteresse hoje por sabedoria, gente. Sabedoria é usar o conhecimento que você tem de forma útil, aplicar na sua vida. Sabedoria, as pessoas hoje descartam sabedoria. Sabedoria é um assunto da Bíblia abrangente, toda a Bíblia fala sobre sabedoria. Toda a Bíblia fala sobre sabedoria. Existe um livro na Bíblia separado de Provérbios, tem 31 capítulos falando sobre sabedoria. Provérbios 2 diz que se nós soubéssemos como é preciosa a sabedoria, nós corríamos atrás como corre atrás do ouro e da prata. Nós abandonaríamos tudo pela sabedoria. Mas hoje é uma geração que quer inteligência e não sabedoria. Nós temos gente inteligente e sobre sabedoria é uma anta. Temos gente, tem um tanto de médico. Hoje tem gente médico. Médico inteligente, sim ou não, gente? Mas é sábio? Não quer dizer que é sábio. Inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Na verdade, quando você joga no Google, quando você pesquisa no dicionário, inteligência tem correlação com sabedoria e sabedoria com inteligência. Mas a Bíblia não diz isso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala, o dicionário diz que sabedoria tem a ver com ser erudito. Uma pessoa culta, que estudou, leu muitos livros, escreveu de repente algum livro. Eu vou te dar um exemplo sobre sabedoria. A Bíblia fala para a gente ser sábio, sim ou não? A Bíblia nos conduz a um lugar de sabedoria, sim ou não? Então tá bom. Hitler era um homem inteligente, sim ou não? Uai, você tá louco, rapaz? E muito, né, mano? Exatamente. Hitler, o cara mobilizou uma nação.
O cara mobilizou a nação. Os pais da época que tinham os jovens perto da idade de alistamento, proibiam os filhos de ficar ao lado do rádio para não ouvir os discursos de Hitler, de tão persuasivo que era. Os jovens incendiavam. Alemanha acima de tudo. Ai, Hitler. Eles ficavam... Tem um filme na Netflix que chama Nada de Novo no Front. É esse, João? Que os meninos, que no começo parecem uns jovens super empolgados para ir... todo alegre. É aquela realidade. Nada de Novo no Front. Conta a história da Segunda Guerra e jovens alemães que se alistou e assim, parece que eles estavam indo para Ilhas Maldivas. Eles estavam todos felizes assim, e divertindo e tal, e alegre. E eles pegam o seu uniforme, assim, cara, como se estivesse, sabe, se formando em alguma coisa, mas eles muito empolgados. Mas era pelos discursos de Hitler. Era um homem inteligente, mas não tem nada a ver com sabedoria. Não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria hoje é tão escasso, as pessoas hoje negligenciam tanto a sabedoria, que hoje, quando você vai fazer qualquer processo seletivo para algumas vagas dentro de empresas, vagas de, às vezes, liderança, eles olham a inteligência emocional. Esses coach malandro ficam usando a palavra inteligência emocional, mas isso é sabedoria. A Bíblia trata a inteligência emocional como sabedoria. E hoje muito pouco se olha e se está olhando cada vez menos sobre a qualificação. Mas se a pessoa é uma pessoa sábia, sabe lidar com gente, lidar com pessoas, conversar, controlar suas emoções, tomar decisões sábias na hora certa, em momentos de crise, de desconforto, qualquer complicação, a pessoa saber se comportar, ficar calma e tomar decisões. Na hora que está todo mundo histérico, uma pessoa sábia fica calma. É isso que as empresas estão querendo. Cada vez menos se olha, você formou nisso, mas se o Galo perder, você já fica doido. Então você não serve para trabalhar com nós, não. Se o juiz não dá o pênalti para o seu time, você vai partir para cima do juiz. Né? Então, a sabedoria, o que é que Davi faz? Senhor, me ensina a sabedoria. Me ensina a sabedoria. Que é essa sabedoria que vai me conduzir da agora em diante. Uma vez que eu errei, estou diante do Senhor, pedindo perdão, preciso de sabedoria para continuar. No 11:12, você pode ler comigo? Diz assim: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A alegria da salvação. É legal esse texto, lembra aquele texto quando Jesus envia os discípulos? Jesus envia os discípulos e dá autoridade para eles, para pisar em serpentes, escorpiões e tal, expulsar demônios. E eles voltam todos felizes. E eles chegam diante de Jesus como, cara, eu fico imaginando, eu estaria naquele bolo ali, com certeza. Chegam como jovens eufóricos. Vocês sabiam que os apóstolos eram todos jovens, né? Os discípulos. Pedro provavelmente teria uns 16 anos, alguns 17, 18, essa era a média dos discípulos. Então, quando a gente vê algumas histórias lá, eles fazendo alguma coisa, quem é o maior entre nós e tal, então não é de se admirar muito, até pela idade deles. Então, quando Jesus envia os discípulos, eles voltam alegres. Esse texto me faz muito lembrar a alegria da tua salvação. E eles falam assim: Jesus, olha, expulsamos demônios, como o Senhor mandou, deu tudo certinho, Jesus. Nós expulsamos demônios, em teu nome eles se submetiam a nós, e nós curamos enfermos e tal. Jesus falou: olha, não fique muito alegre por essas coisas, mas fique alegre por o seu nome está escrito no livro da vida. Alegria da salvação. Essa alegria a gente nunca deveria perder, sabia? A gente nunca deveria perder. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a alma da gente precisa estar ancorada na salvação. A salvação é a única coisa que nos dá esperança, que nos faz crer que a vida, por mais dolorosa que seja, ela um dia o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Mas ele diz assim, não me tires da tua presença, tire-me tudo, só não tire a tua presença. Davi sabia o quanto era importante. Falando sobre o Espírito Santo domingo agora, Davi sabia que ele não poderia governar sem a presença, sem o Espírito de Deus.
E essa presença de Deus, a gente precisa cada vez mais ter ciência dela, a gente precisa orar por ela, e a gente precisa buscar por ela, por essa presença de Deus. Como a sunamita que construiu um quarto para o profeta e falou bem assim, quando você vier, você vai demorar aqui, isso aqui é para você, eu quero você na minha vida, eu quero a presença de Deus na minha vida. A gente precisa da presença de Deus. Eu sou de um tempo onde o meu pai, eu falo isso para todo mundo que eu converso, e eu chego no assunto sobre pai. Não despreze o pai que você tem, viva intensamente. De repente seu pai não é aquele pai que de repente a gente vê nas histórias de algumas pessoas contando, cara, meu pai era um homem de Deus, e pastor, e eu fui criado na igreja. Não, eu não fui criado na igreja, fui criado no forrozão, família, cachaça, bebida, eu fui criado nesse meio. Mas ainda assim, pela bondade e misericórdia de Deus, sem meu pai saber, intencionalmente ele me ensinou muita coisa. E meu pai era um cara que a presença dele dentro de casa mudava. O comportamento meu, do meu irmão, da minha mãe, dos meus primos, quem tivesse, seu pai chegou, meus amigos estavam lá em casa, mudava, todo mundo, o semblante mudava, a postura na cadeira mudava e as brincadeiras mudavam, porque ele estava presente. E é isso que eu quero na minha vida, é isso que eu busco na minha vida. Deus, não me tire essa noção do que o Senhor está presente, para que a minha postura não mude, para o que eu estou vendo não mude, o que eu falo não mude. Não é só porque eu estou na igreja, não é só porque eu estou diante dos meus irmãos, mas quando eu saio daqui, nós temos que ter a ciência que a presença de Deus está conosco. E isso precisa nos mudar, isso precisa nos incomodar, isso precisa nos constranger ao ponto de, tipo assim, eu vou rir disso? Eu vou assistir isso? Eu estou assistindo um filme, o filme começou a esquentar demais, eu vou terminar de assistir ele, eu vou adiantar essa cena, o que eu vou fazer? Ele está aqui presente. Ele está aqui presente. Quando eu parei de beber, de consumir bebida alcoólica, o método que Deus usou para que eu ficasse constrangido foi eu ter vergonha de segurar aquele copo diante do meu pai, que estava presente na hora no local. Deus me colocou numa posição como se eu tivesse assim, nu diante do meu pai, estivesse fazendo uma coisa extremamente constrangedora. Meu pai, físico mesmo, meu pai, carne, sangue. Se eu estivesse fazendo algo diante dele, eu estivesse morrendo de vergonha, e ele olhando nos meus olhos, eu morrendo de vergonha. Deus usou a figura do meu pai para me constranger sobre a bebida. Mas é a presença de Deus que faz isso. A gente tem que ter essa ciência que Deus está conosco. Às vezes eu escuto muito em algumas igrejas, eu estou vendo um culto, as pessoas falam assim, o pai está na casa. Na hora que fala o pai está na casa, a igreja incendeia. Eu acho legal, eu acho maravilhoso. Mas a gente tem que transcender um pouco mais isso. A gente tem que ir um pouco mais além. O pai está on. A gente tem que transcender um pouco mais. A gente tem que entender que Deus está conosco a todo momento. Um dos atributos de Deus incomunicáveis é a onipresença dele. Ele está em todos os lugares. Vamos para o versículo 10? E a parte que eu mais gosto, eu sei que nós vamos ler e a canção vai estar na sua mente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E não mais cometer. A música não sai da cabeça que eu estou tocando. Esse pedido precisa ser um pedido assim, de todos os crentes, de todos nós. Pedir para Deus um coração. Já viu o que Provérbios diz? De tudo que se tem que guardar, guarde o seu coração. O que é coração na Bíblia, gente? Coração é o que você é de verdade. Coração é um lugar de conhecimento. Coração é um lugar de decisões. Coração é um lugar vital. O coração, ele é vital para a vida. E o coração, segundo a Bíblia, é vital para a nossa vida espiritual. É o coração. Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Precisa explicar, gente? Esse é o tipo de versículo que coloca o pregador contra a parede, que você pode tentar explicar o que já está óbvio e acabar complicando.
diz explicando, não existe essa palavra, mas assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, o coração é nós. O que o nosso coração é o que nós somos. Um texto muito conhecido, 1 Samuel 16:7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala que o coração está cheio. É o nosso coração. Olha que oração linda que a gente pode fazer com o Senhor. Nos dê um coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mais um texto. Mateus 15:18-20 diz assim, Jesus: mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Os fariseus foram questionar Jesus sobre lavar as mãos. Jesus falou assim: agora eu vou bater de baixo para cima, no rim, para perder o fôlego. Jesus falou: vocês estão falando que o homem fica impuro porque não lava as mãos? Deixa eu falar com vocês, cambada. O homem fica impuro pelo que sai da boca. Porque a boca manifesta, o que sai da boca manifesta o que está dentro do coração. E é lá no coração que está os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Eu, se eu fosse os fariseus, eu caía no chão e fingia que estava passando mal, por causa da vergonha. Gente, apanhar demais num dia só, é ir embora para casa, sem falar nada com ninguém, e falar assim: não chega de apanhar hoje. Davi sabia que só mudaria de verdade se tivesse um novo coração. E há um fenômeno que acontece hoje na igreja, é adaptação versus transformação. Um coração novo é transformação. Por isso que Paulo fala em Coríntios, Ezequiel diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Não dá para adaptar o coração de pedra. Não dá para fazer o coração de pedra um pouquinho melhor. Ou tira e põe outro, regenera. Por isso que a Bíblia fala que uma das obras do Espírito Santo em nossa vida é regenerar. A partir do nada. Regenerar, mudar totalmente. É outra pessoa. A Bíblia fala sobre o novo nascimento, é nascer de novo. Não dá para melhorar aquilo que já está. Tem que nascer. Tem que quebrar o vaso e fazer de novo. É levar na casa do oleiro para refazer. Não dá para emendar o barro, não dá para adaptar. Não dá para nascer mais ou menos de novo. Você já viu uma pessoa que nasce mais ou menos? Ou nasce ou não nasce. É essa metáfora da Bíblia sobre novo nascimento. E hoje a gente vê que existem adaptações e transformações. Deus não quer adaptação. Deus não quer que a gente adapte o Evangelho, a sua palavra. Deus não quer que a gente adapte a vida na igreja. Deus quer que tudo seja transformado, regenerado. A gente quer substituir adoração por emoção. A gente quer substituir transformação por um comportamento estereótipo. Mas Deus quer que transforme por dentro. Deus quer que... É isso que Davi entendeu. É isso, a sacada de Davi foi essa. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração. Porque Davi entendeu, Davi falou assim: cara, quebra minha vida e faça de novo. Faz tudo, Senhor. Tira esse coração, porque com esse coração que dá aí, se não for Betseba, vai ser outra. Outras Betsebas vão aparecer. E é isso que a gente sofre. O pecado, ele vai tomando, ele é igual esse vírus da Covid, ele tem suas variantes. Ele tem suas variantes. Ele hoje é o que na sua vida? Ele hoje é, de repente, na área sexual. Que para mim, Elvis, é a porta mais larga de entrada na vida hoje
do povo de Deus é pela área sexual. Não tem porta mais aberta, mais larga, estatisticamente. Senta com qualquer pastor que você quiser e vai sentar nos problemas de relacionamento de casais, na juventude, do solteiro, do casado, de qualquer jeito. É na área sexual. Então, se não for na área sexual, ele vai ganhando outras formas, outras variantes, e começa na ganância, no roubo, e vai na mentira, e vai para tudo que é lado. Ele vai, você superou a área sexual? Então ele vai, sua metamorfose, ele vai ganhando outras formas. E passa para a área financeira. Olha, você superou, né? Que bonito, mas eu tenho mais outras cartas na manga. Satanás não joga com a carta, não. Jogo de baralho de Satanás não é de truco, que é 3 cartas, não. É pife, é um monte de carta. Né? Ele tem outras. É uma, é outra. Já viu quando vai jogando Uno? Que você vai perdendo, você vai enchendo a mão assim? Satanás daquele jeito. Ele joga você mata uma dele, ele joga mais outra. E ele sempre vai ter outra. E ele sempre vai ter outra até o dia que a última trombeta tocar, o Senhor nos chamar. Ele sempre vai ter outra carta para tentar ganhar de nós. Ele sempre vai ter outra carta. Ele sempre vai ter. E a gente precisa parar de tentar adaptar na nossa vida. Nos adaptar. Ou a gente serve a Deus, como o texto que a gente leu hoje. Ou a gente serve a Deus de verdade, ou a gente não serve a Deus. O questionamento do povo de Deus, dos sacerdotes e do povo e da nação contra Deus no livro de Malaquias era: olha, Senhor, o Senhor está nos confrontando nós sobre o divórcio, o Senhor está nos confrontando sobre as ofertas, o Senhor está nos confrontando por causa da qualidade das ofertas, o Senhor está nos confrontando porque nós estamos abandonando as nossas esposas da nossa juventude. O Senhor não está nos colocando contra a parede, falando que nós somos errados, mas deixa eu falar com o Senhor, seu Deus. Não está fazendo diferença servir a Deus ou não servir. E o texto que a gente leu hoje, Malaquias 3,18. Então verás novamente a diferença entre dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Chega uma hora na vida da gente que tem que parar de adaptar. Ou a gente faz o negócio direito ou não faz. Eu já fui jovem, eu já tive carro com 18 anos de idade, eu tinha um Uno 85, 4 marchas. Eu tentava adaptar ele, eu queria que ele fosse um carro do Velozes e Furiosos, irmão. Era rebaixado, tinha roda, tinha túnel soldado para não tricar, tinha cabeçote rebaixado, tinha pistão forjado, tinha não sei o que, tinha carburador 2E, o motor era desse tamanhozinho, assim, um motor 1.4 Fiat, um carburadorzão desse tamanho para tentar fazer ele andar mais. Ele embolava, ele afogava, ele esquentava. A compressão na parte de cima do cabeçote era maior, a parte de baixo direto começava a dar problema nos casquilhos. É a adaptação. Até que um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: para de gastar dinheiro com esse trem, compra alguma coisa que presta de verdade e para de tentar fazer com esse trem velho, fica um carro bom que nunca vai ficar. Eu levava no meu irmão e falei: Gugu, esse carro a suspensão é muito dura, eu vou comprar amortecedor. Eu falava: para de ficar gastando dinheiro. Aí comprava amortecedor, que era com não sei o que lá, preparado, e mola não sei o que. E daqui, irmão, gastava. Era um sofrimento danado e nunca resolvia. Sempre ficava ruim, estava paliativo. Melhorou. Não ficou bom, Elvis? Não, melhorou. Às vezes a caminhada da nossa cristã fica desse jeito. A gente fica tentando adaptar aqui, tentando compensar ali. A vida cristã tem muitas dessa característica. A pessoa fica tentando compensar uma coisa com a outra. Eu falto de culto, mas eu dou o dízimo. Eu tenho um problema, eu não quero servir a Deus, eu não quero envolvimento com a igreja, mas quando precisa de alguma coisa, eu ajudo, eu faço o Pix. Não, o Senhor quer igreja, que você seja igreja, de verdade, participe, esteja junto com os irmãos. Você de vez em quando, tomar uns confrontos, sabe? De vez em quando você falar um palavrão, o irmão chamar você no canto e passar um sabão na sua cara, assim, Deus quer isso. Que você seja moldado pela igreja, não adaptado. Não, eu vou vivendo um cristianismo aqui do meu jeito. A gente muitas das vezes se depara com pessoas que elas já chegou no limite. Ou agora,
para de adaptar e fazem as coisas direito de uma vez, ou sejam o que Deus quer que elas sejam na vida delas de uma vez, ou não dá mais. Queria ler só mais 2 versículos para a gente encerrar. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ezequiel 11:19-20 diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um espírito dentro deles, e retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Aleluia. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus disse no sermão mais importante que já foi pregado no mundo? Do Gênesis até os dias de hoje, quando tudo foi criado, até os dias de hoje, nenhum homem na terra pregou um sermão tão importante como o Sermão da Montanha. Jesus disse no capítulo 5, no versículo 8, que bem-aventurados são os puros de coração. O Senhor nos convida para fazer uma oração como Davi, de pureza. Senhor, eu quero ser puro. É tão legal quando a gente vê algo puro. Quando a gente olha para alguém, a pessoa é pura. Por isso que Jesus diz sobre as crianças: vinde a mim, porque delas são o reino. Quem recebeu o reino de Deus, como elas, com pureza. Não tem segunda intenção na criança, gente. É pureza. É um sorriso pelo sorriso. É alegria pela alegria. O Senhor quer que sejamos puros em todas as áreas. Na nossa vida espiritual, nossa vida conjugal. Pureza. O povo de Deus sempre me chamou a atenção. Desde quando eu era não convertido, eu olhava para as pessoas na rua, eu era um jovem muito maldoso. Quando eu encontrava com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, eu ficava impressionado quanto eu destoava nas palavras, quanto eu estava deslocado, quanto eu me constrangia com a pureza da pessoa que estava diante de mim. E a gente, é essa ideia que a gente precisa entregar para o mundo. É isso que Deus espera de nós, pureza. Nossas mãos puras, nossas mãos limpas, em tudo que a gente fizer, no nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com as pessoas que a vida proporcionar, que a gente se cruze, que a gente encontre pessoas, que a gente seja puro de coração. O apóstolo Paulo adverte quanto aos interesses. Ele chama a igreja a se relacionar com aqueles que não têm nada a lhe oferecer. Isso é pureza. É você onde você está, no seu trabalho, você sorrir para aquela pessoa que não pode te oferecer nada. É você dar um abraço naquela pessoa que não pode te oferecer nada. É você dentro da igreja, você se relacionar com a pessoa que você... mais improvável, de repente uma pessoa entra pela porta, você nunca mais vai ver ela na vida. De repente ela veio um dia para visitar, ela entrou ali por um domingo, você dá um abraço com toda pureza, um olhar singelo, um te amo com toda pureza. O Senhor quer transformar a gente nesse nível, sabe? Tirar essa malícia do nosso coração, tirar essa malícia dos nossos olhos, tirar essa malícia no falar, no sorrir, nos fazer de nós assim como crianças, sabe, diante dele. Não importa o que o mundo achar. Essa é a ideia, na verdade. É que nós sejamos sempre diferentes do mundo em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Na nossa forma de agir, na
nossa forma de falar, na nossa forma de olhar para os problemas. Em tudo o Senhor quer que nós sejamos diferentes. Diferentes. E o único jeito que a gente vai alcançar isso é através da pureza. Através da pureza. O Senhor não quer pastores nesses últimos tempos agora, homens slim fit, homens bonitos, homens que saibam falar eloquentemente. Deus não está chamando mulheres para o ministério, mulheres bonitas, mas mulheres que sejam doces de coração, como o apóstolo Pedro diz. Mulheres sejam doce, que é isso que tem valor para Deus. O Senhor tem chamado gente de verdade. Nós estamos saturados, nós não aguentamos mais pessoas que só por alguma forma, de alguma forma, são bonitas por fora, mas terríveis por dentro. Gente que é gente bonita por dentro, gente transformada de verdade. Amém? Que você, em nome de Jesus, um dia que você cair, você sabe que o Senhor está com a mão estendida, e que o seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça você lembrar de tudo que foi dito aqui e possa conduzir o seu coração ao arrependimento verdadeiro. Faça você cair nos braços do Pai e abraçar e pedir a Ele: Senhor, mais do que o seu perdão, eu quero transformação. Eu quero que o seu perdão venha junto com transformação. Eu quero que eu seja lavado, purificado por dentro. Eu errei hoje, mas eu não quero errar de novo. Eu não quero que o Senhor resolva os problemas por causa de hoje. Eu quero mais, eu quero a longo prazo. Eu quero que o Senhor vá mais além do que eu possa pedir. Amém? Amém, querido. Pode ficar de pé essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que assim como você, nós todos, nós precisamos desse perdão do Senhor. Nós precisamos desse abraço do Senhor, saber que nós temos um Deus que sim, vai através do seu amor, Ele vai nos disciplinar, através do seu amor, Ele vai nos conduzir, vai nos constranger, vai nos colocar no lugar, às vezes até de tristeza pelo aquele nosso pecado, e é esse lugar que devemos estar, de tristeza, de constrangimento, de arrependimento, e saber que Ele agora está com os ouvidos abertos para as nossas orações, para um pedido de perdão sincero. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui hoje, Deus, prostrados diante de Ti, com o coração rendido ao Senhor, sabendo, Deus, que somos falhos, sabemos, Deus, que pecamos um dia contra o Senhor e a probabilidade é grande, Senhor, de isso acontecer de novo. Pai, mas se cairmos, Senhor, que a Tua mão possa nos levantar, que o Senhor possa estender os braços para nós, que o Teu Espírito Santo possa colocar as palavras certas na nossa boca, Deus, que o nosso coração possa se posicionar nesse momento de uma forma correta, não soberba, Deus, de uma forma, Deus, a qual o Senhor quer, arrependido, Pai. O Senhor quer que a sua igreja se arrependa, Deus. É isso que o Senhor quer para os dias de hoje. É isso que, com muito amor, com a doce presença do Espírito Santo hoje, o Senhor quer para a nossa vida. Que a gente se coloque diante do Senhor como filhos arrependidos, Pai. Pai, no nome de Jesus, crie em nós, crie na Missão Ágape um coração puro. Bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados humildes, bem-aventurado aquele que se prostra diante de Deus e se confessa diante dele e busca o seu perdão e se regozija através desse perdão, desse amor
desse amor, desse Deus tão bondoso que enviou seu Filho Jesus, que enviou seu Filho Jesus para que morresse por mim, para que morresse pela sua igreja. E hoje podemos clamar: Abba, Abba, Abba. Hoje podemos falar: Pai, meu Pai, me perdoa, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, nos fortaleça, Deus, nesses últimos dias, Senhor. Nos guia, Deus, em toda a verdade e em toda a justiça. Nos guia, Deus, para a honra e glória do Teu nome. E a Tua palavra diz que as tribulações desse tempo, Senhor, não se comparam com a glória que há de vir, Senhor. Senhor, cremos, Deus, cremos no Teu bálsamo, cremos no Teu toque, Senhor, consolador sobre as nossas vidas. Cremos na ação do Teu Espírito Santo que nos regenera, que nos faz ficar de pé em meio a tantas lutas e tantas dificuldades. É por isso que estamos aqui, Deus, que sozinhos não podemos mais. Queremos a Tua presença, Deus, em nossa vida, Senhor. Tire de nós, Senhor, mas não tire a Tua presença, Senhor. Oh Deus, como Davi, ele abriu mão de todas as riquezas. Ele falou: pode me tirar o reinado, pode me tirar todo o ouro e toda a prata, todos os bens materiais, mas não tire a Tua riqueza, Senhor. A Tua presença, Senhor. Não tire a Tua presença, Deus. Pai, em nome de Jesus, ajude cada um dessa igreja, Senhor. Oh Deus, nos ajude a caminhar como igreja, ser sal e luz para essa cidade, para esse bairro, Senhor. Que os jovens desse bairro venham se curvar ao Senhor, ao senhorio de Cristo, Senhor, através da pregação dessa igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, oramos pelos pastores, Senhor, desse bairro, Senhor. Homens que têm lutado, têm orado, têm buscado, Senhor, intercedemos por eles, Senhor, nessa noite. Intercedemos pelos jovens, Senhor, que estão nas drogas, por esses jovens, Deus, que estão perdidos longe do Teu caminho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, de alguma forma sobrenatural, que nós não sabemos de que forma Ele age, mas sabemos que é poderosa, que eles possam ir ao encontro de cada coração nessa noite, Pai. Senhor, que essa palavra, Deus, Senhor, que esse doce toque que estamos sentindo aqui, Senhor, que esse toque que o Senhor está tocando o nosso coração nessa noite, possa alcançar os corações daqueles que não pôde estar presente aqui essa noite, Deus. Que o Seu doce toque, Pai. Oh Deus, que a limitude, Senhor, que a incapacidade do pregador essa noite de transferir, de falar sobre o Teu amor, Senhor, não pôde refletir o Teu amor, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender sobre esse grande amor que é Cristo Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, cura os enfermos, Senhor, cura os doentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça possa alcançar cada matrimônio, cada lar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tomar lugar da tristeza, Deus. Oh Jesus, devolva o sorriso, Pai. Devolva o sorriso, coloca o sorriso de novo no rosto de cada um, Senhor, daquele que está triste, sofrendo. O Senhor sabe quem é, Pai. O Senhor sabe quem é e o Senhor não abandonou, Senhor. O Senhor está com ele, o Senhor está com sua esposa, o Senhor está naquela casa. O pastor não pode fazer, ninguém pode fazer, mas há um Deus poderoso que pode curar a cicatriz, que há um Deus poderoso que pode mudar, que há um Deus poderoso que pode tocar, que há um Deus poderoso que pode derramar o Teu bálsamo. Há um Deus poderoso que pode confortar na hora da dor, na hora da tristeza, Jesus. Nós como igreja intercedemos, nós como igreja oramos, nós como igreja clamamos ao Senhor, ao doce toque, Deus, sobre cada vida, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, Pai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, eu creio no Teu poder. Jesus Cristo falou na Tua palavra que não nos deixaríamos sós, e hoje nós temos o Senhor, e eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que Tu estás aqui essa noite, nos confortando, nos dando direção. Oh Pai, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Deus.
Derrama o teu amor, Senhor, sobre essa igreja, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as famílias. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Querido, até domingo, em nome de Jesus, que o Senhor possa te conduzir, toda graça, toda verdade, te guardar nos seus caminhos, e que você esteja aqui domingo com sua família, para a honra e glória do Senhor, para juntos nós glorificarmos o nome dEle. Amém? Deus possa te abençoar, querido. Glória a Deus.